Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo a data que celebra o Dia do Índio. De fato, essa data é celebrada em vários países do continente americano, tendo sido escolhida em 1940 no primeiro Congresso Indigenista Interamericano que ocorreu em Pátzcuaro, no México. É porque essa data foi escolhida. É porque foi o dia em que representantes de várias etnias de países como o Chile e o México se reuniram para discutir sobre a situação dos povos indígenas na América depois de séculos de colonização. Porém, desde o início do século XX, havia um grande interesse a respeito das culturas primitivas, como os hábitos e costumes para compreendê-los e preservá-los. O fato é que, referente a uma pauta estabelecida para discussões, uma que ficou definida foi escolher esse dia, o 19, para homenagear os povos descendentes dos antigos nativos ou indígenas. Infelizmente, a chegada dos europeus na América trouxe como consequência a morte de milhões de índios de norte a sul do continente. Os índios que não morreram devido a doenças que os europeus trouxeram foram dizimados pelos europeus conquistadores. Dessa forma, os astecas, incas e maias foram nações indígenas que foram destruídas pelos invasores. E quem foram os europeus que invadiram a América e trouxeram morte e destruição às nações indígenas na época da invasão e colonização? Foram a Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Calcula-se que em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou à América numa missão com 3 caravelas, havia entre 50 e 57 milhões de nativos, que no decorrer do tempo foram sendo mortos, e outro tanto foi vitimado por várias doenças que foram trazidas da Europa. Mas por que celebrar essa data? O motivo, além de preservar a memória da história dos índios como primeiros habitantes da América, antes da chegada dos europeus, é o de também conscientizar estudantes de universidades, escolas e de outras instituições sobre o que as conquistas europeias na América trouxeram para o continente e para os nativos. Infelizmente, os descendentes dos nativos americanos ainda hoje sofrem exclusão social e preconceitos e são tidos como povos atrasados. E quando essa data passou a ser celebrada no Brasil? Ele foi instituído por um decreto-lei em 2 de junho de 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, na época chamado de Estado Novo. Chegamos a uma pergunta que pode saciar a curiosidade de alguém. Por que foi dado o nome de índio ao povo que habitava esse continente? Se referir aos nativos do continente, descoberto como índios, ocorreu porque quando Cristóvão Colombo chegou na América, ele pensou ter chegado à Índia, porque ele, acreditando que a Terra era circular, redonda e não plana, ele chegaria a ela navegando em direção ao Ocidente e assim chegaria à Índia. Entretanto, um continente estava no caminho. Mas por que ele preferiu essa rota? De fato, a descoberta da América foi uma novela, por assim dizer. Em 1485, Cristóvão Colombo propôs ao rei de Portugal, Dom João II, chegar às Índias navegando para o Ocidente, porém ele recusou porque queria chegar contornando a África. Por isso ele ofereceu a mesma proposta aos reis da Inglaterra e da França, que também recusaram. Então ele fez a mesma proposta para a Espanha em 1486, que também recusou porque lutava pela reconquista de Granada. Porém ele estava confiante e voltou a Portugal para tentar novamente junto ao rei, de apoio financeiro para essa empreita. Mas, como Bartolomeu Dias contornara a África e abrir caminho para as Índias, ele tentou novamente apoio na Espanha. Foi quando a sua proposta foi analisada por uma comissão da Universidade de Salamanca, que a recusou porque defendia que a Terra era plana, baseando-se em textos bíblicos e em Santo Agostinho, e assim seria impossível chegar ao Oriente pelo Ocidente. E se Cristóvão Colombo insistisse de que ele poderia chegar ao Oriente pelo Ocidente, porque para ele a Terra não era plana, mas redonda, circular, um globo, ele poderia ser preso, julgado e condenado à morte pela Inquisição.
Colombo estava sem saída quando os reis da Espanha conseguiram retomar Granada e chegaram triunfantes ao palácio em 2 de janeiro de 1492. Quando ele aproveitou o momento de euforia, ele lhes disse que esse empreendimento traria riquezas e facilitaria a propagação da fé. Pronto. Ele conseguiu convencer os reis que lhe deram apoio financeiro. E assim, em 3 de agosto de 1492, as 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha, saíram de um dos portos da Espanha e seguiram em direção ao ocidente. E em 12 de outubro de 1492, um continente, a América, estava na frente. Infelizmente, o continente não recebeu seu nome porque ele pensava que tinha chegado às Índias. Anos depois, em 1498, Vasco da Gama chegou às Índias, contornando a África. Pena que Colombo não tenha imaginado que tinha chegado a um novo continente, mas pensou que tinha chegado às Índias. E foi Américo Vespúcio quem descobriu que as terras descobertas não eram as Índias, e assim recebeu o crédito, no qual o continente recebeu o seu nome, América. Mas há algo relativo aos índios na Bíblia? O que se sabe é que na época de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Isaías e Jesus, havia povos nativos não apenas na região do Oriente Médio, como também na Europa, em toda a África, em toda a Ásia, na Oceania e também na América. O ser humano já havia se espalhado por esses locais. Claro que nômades e viajantes a comércio podiam deslocar-se durante meses ou anos em direção à Europa, à África e à Ásia, mas não se sabia de povos vivendo na Oceania e na América. A Bíblia não cita termo relativo a quem nascia na Índia, na época, porque esse país não existia como é hoje. Porém, havia povos lá. E os povos da América foram chamados erroneamente de índios, porque os europeus pensaram que eram nativos das Índias e em sua época. Porém, eles se autodesignavam por vários nomes. E o mais perto que temos na Bíblia a respeito de uma jornada como a de Cristóvão Colombo é quando o povo de Israel, depois de ter saído em fuga do Egito e atravessado o Mar Vermelho, chegou em Canaã, região na qual habitavam vários grupos nativos, por assim dizer. Vejamos o que Êxodo 14, 29 e 15, 14 ao 16 mencionam a respeito do povo israelita que atravessou o Mar Vermelho e se viu do outro lado. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os povos o ouviram e estremeceram, o mador apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do seu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. E o curioso nessa história é quando o povo de Israel entrou nas terras de Canaã. Ele, como povo, também recebeu um nome pelos povos nativos, os quais o chamaram de hebreu, que significa estrangeiro, forasteiro, gringo, os do outro lado. Lembrando que os povos de Canaã falavam um idioma diferente do povo de Israel. Assim, o povo de Israel se designava israelita, mas os cananitas o designavam de hebreu. Foi o que aconteceu com os nativos da América, que se designavam por diversos nomes, mas foram todos designados por um só nome, índios, como se fossem habitantes das Índias. Ao lermos o livro de Gênesis 14, 13, observamos o uso do termo hebreu para com Abrão, e na ocasião, a travessia do Mar Vermelho, sob a liderança de Moisés, ainda não havia ocorrido. Porém, para nações entre si, quem se achegava às suas terras eram considerados estrangeiros, forasteiros, gringos, os do outro lado. Assim, Abrão foi chamado de hebreu por ser de outra nação e de outra localidade pelos povos da região local. Vejamos o texto que menciona que alguém veio contar-lhe o que acontecera e que seu sobrinho, com seus pertences, tinham sido levados após uma guerra na região. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Socol, irmão de Adner. Eles eram confederados de Abrão.
E quais eram os povos que viviam na região do outro lado do Mar Vermelho, quando o povo israelita chegou? Êxodo 3, versículo 5 nos dá uma resposta. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Isso mostra que quando Israel chegou, a região já era povoada. Lembrando que quando os europeus chegaram na América, ela também já era povoada. O fato é que os índios, ou mais especificamente os descendentes dos nativos que viviam antes da invasão dos europeus, também fazem parte das nações a serem agraciadas com as boas novas de Jesus, conforme o seu ide, em Marcos 16,15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E com base nos próximos 2 textos, temos a informação de que também os descendentes dos nativos americanos, e que são chamados de índios hoje, também fazem parte do povo a ser alcançado pelas boas novas de Jesus, porém de forma sadia e não doentia, como se observa em diversos casos. Vejamos os textos. Romanos 1, versículo 16 e 24, versículo 14. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, irmãs e irmãos, que possamos orar pelos índios, nativos descendentes dos seus antepassados, que viveram antes dos europeus que por aqui chegaram e tomaram suas terras e dizimaram-nos. Intercedamos por eles, que também sofrem exclusão social e preconceitos, os quais também merecem a salvação em Cristo Jesus, porque também descendem do primeiro casal criado por Deus na aurora dos tempos. Assim, oremos. Senhor Deus, estamos em oração e intercessão, orando, Senhor, pelos povos indígenas do nosso país, de todo o continente americano, que têm sofrido no decorrer desses séculos. Senhor, são milhões que faleceram e outros milhares que têm sofrido nos dias atuais. Pedimos a tua intervenção, a atuação, o teu agir, porque para eles também é estendida a tua salvação. E assim como igreja, oramos por esses povos, orando por todos os povos ao redor do mundo. E te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs, um abraço fraternal e que este vídeo seja edificante para todos nós sempre. Amém.